Salve, salve Sinfonia! Fala galera! Para quem não sabe, nós somos o Maestro, estamos aqui mais uma vez reunidos. Meu nome é William Santana, estou aqui acompanhado mais uma vez pelo meu amigo e fiel escudeiro Leonardo Rix. Fala, Léo, beleza? Certo? Beleza. Hoje nós temos a ilustre presença do nosso querido professor, o chefe, Lucas Malma. Conseguimos marcar. Conseguimos! Né? Saiu, né? Uma agenda muito lotada, a gente sabe disso, mas hoje conseguimos que ele viesse aqui nos prestigiar. Professor, já vou passar a palavra para ti, por favor, se apresente para quem ainda não o conhece. Tá certo, obrigado pelo convite. Então, meu nome é Lucas Malman. Eu sou natural de Porto Alegre, a minha formação foi lá. Eu fiz a fundação, antigamente chamada de fundação, né? FFF-CMPA, também chamada de sopa de letrinhas, né? Agora a UFSPA, se é que eu pronunciei certo, mas é a Universidade Federal, né? Ciências Médicas de Porto Alegre, que o hospital vinculado é a Santa Casa, né? Eu me formei, eu cursei de 2000 a 2005, então já faz um tempinho aí, 17 anos, né? Vocês me questionaram em algum momento, né, como é que eu escolhi a medicina também. Na verdade, isso eu acho que foi meio natural, assim, durante o segundo grau, a gente vai se perguntando o que quer fazer da vida, vai olhando para os familiares. Eu não tenho familiares médicos, eu tinha uma tia minha, né, que é médica. Eu tinha um primo meu também que estava mais ou menos da mesma idade, que estava pensando em fazer medicina, daí a gente foi junto, a gente foi lá conhecer a fundação, fiz testes vocacionais, aquela coisa toda, foi pro lado das ciências biológicas e tal. E aí o meu primo, a gente meio que se pilhou junto, começou a estudar no cursinho e tal, e deu certo, passamos. E durante a faculdade, um pouco aberto em relação a o que fazer, né, depois como residência e tal. E acho que o grande divisor de águas para mim foi questão de cirurgia ou clínica. No fim, acabei optando por clínica. Eu estava muito inclinado na época para fazer gastro, né? Então, acabei fazendo... logo quando eu me formei, na verdade, em 2005, eu não passei direto na residência, na verdade, por estudar pouco, né? Então, fica a dica. Fica a dica. Né? Já fica a primeira dica. Já fica a primeira dica é essa, né? Tem que se dedicar, não adianta, né? E que está cada vez mais apertado, mais concorrido. E eu disse, tudo bem, vou trabalhar e tal. Na época eu estava adiado do exército, né? Então eu fui convocado. Aí me perguntaram se eu era voluntário para a região amazônica, eu disse que sim. E fui parar lá no norte, então, do país. Fui servir no Acre como médico do exército, fiquei 1 ano lá num pelotão de fronteira com a Bolívia, uma cidadezinha do interior do Acre. Qual cidade? Plácido de Castro. Conheço Plácido de Castro. Mentira, sério? Plácido de Castro, Acrelândia. Como que tu teve lá, cara? Mas essa é uma outra história, tá? O entrevistado não tá. Enfim, bom, aí tu viu como é. Cara, o meu CRM lá era 991. Meu colega de exército lá foi o CRM 1000. Saiu até no jornal e tal, aquela coisa. Mas enfim, aí voltei meio em dúvida o que eu ia fazer e tal. E daí acabei direcionando, não, vou fazer clínica mesmo, essa vida de só fazer plantão. Aí comecei a trabalhar em plantão dessas policlínicas e pronto atendimentos e coisa. E, cara, não serve, assim, pro longo prazo, né? Não é realmente, assim, é uma atividade provisória, o pessoal que pensa, assim, residência, não sei. Ok, às vezes vale a pena dar um tempo para entender, se orientar um pouquinho o que quer fazer e tal, mas, cara, a meta final tem que ser uma residência, o cara tem que se focar e aquilo ali vai te abrir portas depois para o crescimento profissional. Aquilo ali não dava para mim, eu disse, não, tem que sentar, baixar a cabeça, estudar. Cara, e aí estudei e aí passei. E passei bem, tá? Aí passei e fiz a faculdade, daí eu fiz a residência no Clínicas, né, de interno. Aí também, então, clínica médica, né? E aí depois também bateu a dúvida, sigo na gastro e tal, resolvi fazer a prova, fiquei na suplência, por muito pouco, não fui chamado. E aí isso nós estamos em 2009 para 2010. Aí em 2011 eu vim para cá, para Lajeado, daí então... A família do meu pai é aqui de Estrela, do interior de Estrela, e esse meu primo que eu te falei é daqui de Estrela também, estava trabalhando por aqui, eu vim para cá.
E aí eu comecei a trabalhar posto de saúde, no SOS Unimed, pensei, vou ficar mais light, vou estudar, focar para passar a gastro e tal. E aí, lá pelo meio do ano, setembro, na verdade, quase perto das provas, teve um médico clínico que cuidava da enfermaria de interna aqui, de clínica médica, ele quebrou a perna no acidente de moto. E aí o Sérgio Marcos veio convidando, pois é, Lucas, sabe como é que é? Tu tem formação em clínica, a gente está precisando de alguém aqui e tal. E nesse meio tempo, daí a Sandra já tinha me pego para, Sandra Cabral, né? Já tinha me pego para trabalhar, então, também no pronto atendimento. Daí o Fábio Fraga começou, pô, Lucas, tu vem trazer os pacientes aqui do SOS, tu tem que ficar aqui, faz plantão na emergência, a gente está precisando. Daí comecei a fazer plantão na emergência. Aí veio essa história, daí comecei a fazer a rotina do H7, da parte da tarde. Então, a Fernanda Killing fazia a parte da manhã, eu fazia a parte da tarde, o fim de semana a gente se revezava. Então, hoje o que os residentes fazem ali, era eu e a Fernanda fazendo, né, direto. E, cara, foi um período de grande aprendizado e de dúvidas, assim, também, se eu abraçava isso e deixava a residência ou se eu realmente trilhava a questão de clínica médica aqui, né. Conversei com o Sérgio, conversei com outros colegas, que a princípio tinham um espaço, um vazio assim, de clínico, com formação em clínica, né, e não só clínico sem residência, né, muda, né, a gente já vai entrar em algum momento nesse aspecto aí. E aí, cara, daí a UTI expandiu, eram 12 leitos, expandiu para 20, precisava de gente para fazer, daí o pessoal da UTI me chamou, daí nesse meio tempo eu estava trabalhando na Nefro também, então, polivalente, né? E tinha o meu consultório. Então daí eu comecei a largar coisas, daí eu larguei posto de saúde, depois larguei o SOS Unimed, depois eu larguei a Nefro para ficar na UTI, daí depois veio a questão da preceptoria da residência, daí me chamaram, daí fui eu e o Fábio, daí eu tive que largar consultório inicialmente, enfim, as coisas foram se moldando e aí hoje estamos assim. Então hoje eu faço a rotina da UTI e enquanto eu estou na UTI eu faço então a preceptoria dos residentes em medicina intensiva e da clínica médica da UTI e dos alunos que passam na UTI. E à tarde eu estou então na preceptoria da clínica médica mesmo, faço o round então da clínica médica e vejo os meus pacientes internados também, né? Então agora acabei afunilando nessas atividades, mas o transcorrer assim foi polivalente, vamos dizer assim. É uma né? trajetória, né, William? Então o famoso clínico mesmo, né? Aquele que ataca... Vestiu a camisa da clínica médica e seguiu. Exatamente. Como é que foi para ti essa questão de deixar a gastro de lado? Porque pelo relato ali que tu estava mencionando, a gastro era algo que estava muito claro para ti. E de que forma foi essa decisão tua? Não, de fato, eu sou clínica médica. Cara, foi difícil, assim. Foi difícil. Hoje eu não me arrependo, né? Pela trajetória que eu tive, acho que no final das contas foi acertado. Não que se eu tivesse feito gastro, provavelmente eu também teria trilhado um caminho adequado. Mas o que eu consegui tirar de lição disso assim, que aconteceu, que acho que o amadurecimento do final de faculdade, ter saído da faculdade sem uma residência, ter ido assim para um lugar distante, sem nenhum professor para te ajudar, sem um amigo para te ajudar, tá por conta, né? E aí eu senti um baque pesado, uma responsabilidade grande, um certo medo, né, de uma insegurança, né? E eu pensei, cara, eu preciso me aprofundar, preciso estudar mais, preciso ter uma formação melhor e preciso me preparar melhor justamente para o que der e vier, né? E aí eu entrei na residência com essa mentalidade, assim, de pegar, por exemplo, cara, assim, durante a faculdade, me desculpe os professores de Nefro até, cara, eu odiava Nefro. Pensei, nossa, foi uma das piores nossas, foi em Nefro, não gostava de Nefro. Por que eu não gostava de Nefro? Porque eu achava difícil, e eu não estudava, e aí eu me afastava, certo? Aí quando eu fiz a residência, pensei, cara, eu vou aproveitar o estágio
sabe, para estudar, para entender, para recuperar o que eu não tinha aproveitado na faculdade. E aí quando eu cheguei aqui, em Lajeado, acho que eu estava 2 anos aqui, a Nefro me chamou para trabalhar com eles. Tipo, olha a volta. Tipo, era a matéria que eu mais odiava. No fim eu fiz uma boa passada na Nefro, na residência, e a Nefro me chamou para trabalhar com eles. Isso, cara, comecei a gostar. Na emergência, no pronto atendimento, consultório, SOS, então eu acho que se preparar é a chave. E a gente se prepara estudando, né? Não adianta. E com um pouco também de vencer os próprios medos, vencer a própria insegurança, né? Às vezes a gente fica receoso e não quer botar a cara. Claro que uma coisa que eu sempre converso com o pessoal é assim, não vai tu recém-formado, sem assistência, fazer um plantão lá no interior, não sei aonde, sem uma assistência, tu pode te botar em risco ali e tu não tem a formação ainda para lidar com casos graves que podem acontecer ali. Então, vai fazendo um plantão no pronto-socorro, vai fazendo um plantão onde tu tem um colega teu que vai te ajudando, né? Então, antes de eu entrar na residência, eu trabalhava em Guaíba, num pronto atendimento, lá que recebia emergência, né? Aí eu tinha uma colega mais experiente que fazia isso, tinha esse atendimento mais crítico, então ela recebia, eu ia lá e ajudava, e as consultinhas tocava mais, ela ficava com os críticos, mas ela ia procurando aprender, entendeu? Mas assim, sempre com uma segurança. E aí quando eu vim para cá, daí surgiu essa oportunidade, me senti prestigiado como clínico, me senti valorizado, achei que realmente tinha campo, né? E resolvi apostar nisso. Eu sempre gostei muito e eu acho que eu tento traduzir isso ali na residência, a questão investigativa da clínica e uma visão mais ampla do paciente, do processo diagnóstico, assim, eu gosto disso, certo? A gastro possivelmente ia me afunilar, e aí tu acaba sendo muito bom, mas numa faixa mais específica, né? Eu sempre gostei muito desse processo investigativo, de diagnósticos e tal. Resolvi apostar nisso aí, né? E aí essa escolha acabou me abrindo portas por um lado, se eu tivesse trilhado gastro, por outro lado. Mas, de qualquer forma, essa formação em residência de clínica, ela foi fundamental, assim. A residência, ela é um divisor de águas, tá? Mesmo que seja em clínica, e eu vejo isso pelos meus residentes, quando eles estão terminando, e aí eu pergunto para eles, tá, e agora? Tu é o mesmo clínico que tu era antes de entrar na residência? E é unânime. Não, claro que não. Tu é exposto a um ambiente mais acadêmico, mas ao mesmo tempo, bom, agora tu tem teu CRM, teu carimbo, a responsabilidade é tua. Vê a carga pesada deles ali, né? Vocês acompanharam, né? Então, assim, cara, é ver paciente evoluir e a gente fica cobrando. Mas por que a gente cobra? Cara, se tu não tem a cobrança, se tu não tem a pressão, se não tem o peso da responsabilidade, tu não vai fazer. Isso é da gente. Se a gente está menos pressionado, a gente relaxa. Quando a gente não tem tempo, a gente acha um tempo, né? Quando a gente tem todo o tempo do mundo, depois eu faço. Então a pressão, nesse sentido, ela acaba sendo importante na formação também. E a pressão de fazer o artigo, de apresentar, de fazer o grande round, vai chegar na hora do round, uma vai cobrar, ou o Fábio vai cobrar, eu preciso ler isso aqui antes. Então isso aí acaba criando um mecanismo de responsabilidade e de ir atrás das respostas, né? E de não chegar ali no round de mãos abanando, ou pelo menos dar uma olhada no que está acontecendo, e entregar tudo para o professor resolver. Não, eu tenho que resolver, e aí o professor vai orientando, na verdade, né? Então essa decisão, e toda essa volta, né? Mas voltando para a questão da gastro, por bastante tempo não que eu me arrependi, mas eu fiquei pensando, será que eu tomei a decisão certa? Mas hoje eu vejo que sim, estou satisfeito pela minha trajetória. Mas uma frase que eu vi lá no início, que eu disse, tive sorte e tal, daí o médico disse sempre, não, sorte não existe sorte, existe o preparo ao encontro da oportunidade. Então vamos lá, as oportunidades abriram para mim, certo? De ir para a enfermaria clínica, depois a nefro, depois para a UTI, certo? Então, só que pensaram no meu nome para me botar ali. E eu estava preparado, me senti preparado, às vezes talvez não me sentindo tão preparado, mas vou atrás.
E ok. E o principal, na verdade, a pessoa tem que ser confiável, tem que ser consistente, tá? Não pode deixar furo. A pessoa tem que contar contigo, certo? Tem que ser responsável. Pode não ser o mais brilhante, pode não ser o mais inteligente da turma, certo? Mas se tu é um cara sólido, no sentido de, ó, eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou te dar a resposta. Ou, eu não sei o diagnóstico, mas eu vou investigar. Isso é o principal. Isso é o principal, isso é uma qualidade que é muito valorizada em quem pensa em contratação, por exemplo, ou em chamar para uma equipe do corpo clínico, ou para uma equipe de especialistas, certo? Aquele cara, porra, lá, o cara é um gênio. Mas o cara, tu não pode contar com ele, o cara tá furando plantão, o cara, tu pede para ele fazer uma coisa, o cara não faz, o cara deixa tudo para o outro colega fazer, aí daqui a pouco o cara surge, o cara não faz o artigo que tinha que fazer, tu entendeu? Mas eu estava vendo uma palestra, um cara explicando assim, em relação ao exército, né? Um exército americano, enfim. O cara explicando assim na questão de o perfil de comandante de uma tropa de elite dos Estados Unidos lá, aqueles comando Delta, aquelas coisas de filme assim, né? O cara falou assim, tu tem um cara que é excepcional, o cara desempenha muito, só que o cara não é constante. O cara não é constante, não é confiável. Os caras preferiam um cara com desempenho bom e não ótimo, mas que fosse confiável. Esse é o cara, é um cara bom e confiável, consistente. O cara que é muito bom, mas loucão assim, ou que deixa furo, isso não é legal ter na equipe. Tu não pode, talvez no momento de aperto tu não vai contar com o cara. Talvez no momento que precisa trocar um plantão, o cara não vai estar ali. Entendeu? Não é aquele cara parceiro, ou o cara ficou doente, não sei o que, vou pra praia, azar. Entendeu? A vivência. Vocês, durante a faculdade, vocês cruzam com colegas assim, que vocês sabem que vocês não podem contar. Ou às vezes dividir uma escala, entendeu? Eu fiz um plantão a mais, eu fiz 1 hora a mais nesse estágio. Cara, não tem como dividir certinho, entendeu? Uns vão fazer um pouco mais, outros vão fazer um pouco menos. O negócio é tentar ser o mais equânime possível, mas às vezes vão ficar um pouco mais. E geralmente os que acabam ficando um pouco mais são os mais sólidos, assim, são os que geralmente aprendem mais, né? Então, cara, essas, já que a questão é orientação aí para futuro, né? Uma dica que eu posso dar, assim, em relação, que eu acho que para mim fez diferença, é ser, então, essa pessoa consistente e, cara, eu não sei tudo, nunca vou saber, não sou dono da verdade, faço questão de dizer isso no round, mas eu vou atrás, não sei, vamos atrás, vamos descobrir, vamos investigar, tenta fazer uma coisa que as pessoas podem confiar, tanto o paciente quanto os teus colegas, a tua equipe. Isso é muito bem visto para quem quer ter alguém novo na sua equipe. Então, do ponto de vista profissional, isso é importante. Tu acha que isso mudou muito quando tu passou pelo Exército ou tu já tinha essa visão já anteriormente? Eu acho que eu já tinha isso. Na verdade, eu acho que eu ter ido para o Exército foi uma consequência do meu jeito de ser, na verdade, né? E uma identificação já com... Sempre tive essa coisa mais regrada e sempre gostei também dessa coisa de aventura, de mato, de acampamento, essas coisas. Pensei, cara, quando é que eu vou conhecer o Norte? Provavelmente eu nunca vou conhecer. Mas, vou para lá. E eu quero complementar essa pergunta do Léo, como que toda essa trajetória, assim, professor, passando, né, esse amadurecimento de ter concluído a faculdade, ter passado um tempo trabalhando, depois ter entrado na residência, ter tido um amadurecimento para entrar na residência, a própria residência, depois a experiência profissional mesmo, já atuando, como que tudo isso, essa bagagem toda, vamos dizer assim, ela mudou a tua forma de encarar as coisas para exercer essa função de preceptor? Como que isso teve algum impacto, assim, vamos dizer, alguma repercussão nessa forma de ver as coisas para transmitir para os alunos, nesse sentido? Entendi. Cara, eu sempre assim, durante colégio, 1º grau, 2º grau, cara, sempre fui muito bem, tirava notas boas, nunca reprovei.
Eu passei de segunda no vestibular, ia super bem. Então, cara, isso nunca foi um problema. E aí, quando eu não passei na residência, que foi meio que um choque para mim. Pô, como é que eu não passei? Entendeu? Pô, passar na residência de primeira também não é bem assim, entendeu? Mas aquilo meio que deu uma mudada. Pô, as coisas não são dadas, né? Tu tem que ir atrás, tem que conquistar, né? Aí me tive lá, vamos dizer assim, meio desamparado, assim, longe de todo mundo. Isso me fez ter esse olhar crítico de ter que se preparar, né? Eu acho que eu tento transmitir, quando eu estou lá dando aula para vocês na residência, durante o curso, na clínica médica, depois no UTI, alguns passam por ali, cara, mas eu não quero, não gosto de clínica, eu quero fazer cirurgia. Eu disse, pá, eu odeio UTI. Aliás, quando eu estava na faculdade, eu também não gostava de UTI. Eu não vou fazer UTI, isso é um ambiente fechado, não quero UTI. Tu vê, hoje eu estou lá de rotineiro, né? Então, assim, o que eu tento transmitir? Primeiro, não entra com a cabeça fechada dentro da especialidade, mesmo que tu não queira. Tu sempre vai aprender alguma coisa e tu nunca sabe o dia de amanhã se tu não vai precisar daquele conhecimento ou daquela visão, pelo menos. No meu caso foi assim, não gostava de nefro, vim trabalhar com nefro. Não gostava de UTI, fui trabalhar no UTI. Entendeu? O cara se adapta. Mas muitas vezes é aquilo, o cara não gosta porque o cara tem dificuldade naquilo ali. E às vezes aquilo tem que ser um estímulo, bom, então eu vou ter que estudar, vou ter que entender, vou ganhar, vou vencer esse desafio, tu entendeu? Vou superar esse obstáculo. E acho que quando eu mudei essa chave, isso foi muito bom. Então, a primeira coisa que eu tento passar para vocês é, cara, se vocês estão tendo dificuldade, provavelmente o problema está em vocês e tem que superar aquilo ali. Se vocês girarem essa chave, vocês vão tentar se preparar melhor para depois, para a vida profissional, né? Porque são poucas as pessoas que seguem um caminho linear, assim. Acho importante tu ter esse plano, esse objetivo, e que bom, ótimo se der tudo certo. O cara passa no vestibular, faz a faculdade, passa na residência da primeira especialidade, passa na residência da segunda especialidade, já é contratado, está no campo de mercado, a coisa foi. Isso não necessariamente é regra, isso não vale geralmente, né, para todo mundo, assim. Então, tu tem que estar preparado para as frustrações, tu tem que estar preparado para os desafios e às vezes tu tem que te adaptar com outras coisas enquanto tu mantém a tua meta em frente, né? E, cara, estar preparado para as oportunidades quando elas aparecerem também. Só que tu só vai conseguir fazer isso se tu tiver essa mentalidade de que não, eu vou abraçar, eu vou vencer, talvez não seja o melhor, não é o que eu planejei para mim nesse momento, mas eu vou abraçar isso aqui é provisório, isso aqui vai me fortalecer, vai me dar uma reserva financeira, né? E eu vou aprender alguma coisa e isso vai me fortalecer, eu vou amadurecer e eu vou depois ir adiante. Então, assim, cara, não passar na residência num primeiro momento, ok, não é o fim do mundo. No início eu fiquei extremamente frustrado, extremamente decepcionado. Poxa, eu sou pior que os outros, meus colegas passaram ou não. Eu me senti bem diminuído, assim, né, no início. Você vê que não é o fim do mundo, mas tu tem que entender que, ok, passou um percalço, teu caminho foi mais difícil, mas não perde o foco. Repensa, estuda, te planeja e vai fazer uma residência. Não fazer uma residência, aí eu vejo como um problema. A gente sai muito cru da faculdade. A gente sai muito cru. E tu percebe isso depois que tu trilha um tempo e olha para trás. Cara, olha como mudei depois dessa formação da residência. Então isso muda bastante. Então, eu acho que isso é outro ponto importante, assim. Então, não deu certo da primeira vez. Bom, cara, persevera, liga a chave do eu vou passar, te programa, planejamento também é importante, dedicação é importante. Não adianta achar que tu vai ficar fazendo 500 plantão, dormindo 3 noites fora de casa, ficar cansado durante o dia, que tu vai estudar o suficiente e vai passar. Você tem um programa de estudo, né? Ok, médio curso ou não, outros programas tem por aí, mas o importante é tu ter um plano, uma meta e não achar que um ano passa muito devagar, um ano passa muito rápido, quando tu vê já são as provas, e aí tu não leu metade do teu conteúdo. Então, essa questão de se planejar, mas não perder o foco, isso é uma coisa importante. Você estava comentando a questão da consistência, né?
E a gente aqui, na mentoria, a gente trabalha uma parte mais de comportamento mesmo, né? Porque a teoria a gente tem na universidade, com diversos professores, mas às vezes essa parte mais da mentalidade mesmo, né? Do comportamento de um doutorando que chega no estágio de clínica, do doutorando que chega no estágio da UTI. Tu percebe que quando tu passou como doutorando lá na Santa Casa para hoje, entre os teus colegas, tu percebe uma mudança de perfil? E se sim, de que forma tu acha que o doutorando de hoje poderia entrar no estágio da clínica ou no estágio da UTI melhor? Entendi. Cara, eu tento ser para vocês um preceptor que eu gostaria de ter tido na época em que eu estava lá. Porque eu tive professores que, cara, estavam nem aí para mim, para ninguém, na verdade. O cara vai lá, fazia o dele, discutia alguma coisa no round, às vezes focava mais no residente e deu, entendeu? E tá, que bom, beleza. Depois do meio-dia, estou liberado para casa. Tá, não passei, entendeu? Então, assim, os professores que eu mais aprendi foram os que mais me cobravam. E eu falo isso para vocês lá, eu não cobro de vocês para mim. Eu tento passar para vocês essa cobrança para que vocês cresçam nesse sentido, entendeu? E outra coisa, eu cada vez eu percebo mais que o meu objetivo ali, pelo menos dentro da clínica, ele é muito menos de transmitir conteúdo e eu tento focar muito mais nessa questão de como ser um bom clínico, como ser um bom médico, entendeu? Eu disse, cara, pô, abre o leque diagnóstico, pense em outras coisas, não faz assim, não aceita o diagnóstico que já veio pronto, vai estudar. Poxa, por que esse paciente tem anemia? Tu parou para pensar? Ah, não pensei, tá aí, não importa? Claro que importa, vai atrás. Tipo assim, busca o conhecimento, não espera que eu vou no round dar a iluminação, entendeu? Instantânea das coisas. Não, até porque, você sabe disso, eu explico uma coisa num dia, semana, às vezes no dia seguinte eu perguntei negócio, vocês já não lembravam, entendeu? Mas por quê? Porque a gente é assim, a gente esquece na real. Não é... A gente grava quando a gente estuda. E quando a gente estuda, provocado por uma coisa que o meu professor perguntou antes, eu não sabia. Eu disse, agora eu vou estudar essa merda. Entendeu? Desculpa as palavras. Agora eu vou estudar isso aqui. E tem um paciente que tu consegue gravar aquilo que está estudando com um paciente que tu está vendo. Cara, é impressionante. Às vezes tu vai lá e tu estuda, e aí no dia seguinte tu vai lá fazer o exame físico, tu nota coisas que antes tu não tinha notado, porque antes tu não sabia que tu tinha que procurar aquilo no exame físico. Ou no histórico dos exames, tu entendeu? Então assim, muda a tua percepção do paciente, da patologia, do caso clínico, como ele está evoluindo. Então eu tento passar isso para vocês nesse sentido. Então não adianta vocês chegarem lá, que é muito mais fácil fazer um Ctrl+C e Ctrl+V na evolução e ser um mero copiador de dados. Eu pego o balanço hídrico do paciente, deleto e copio. Eu pego o sinal vital daquela hora da manhã, 8h32, o paciente tinha 125/53 de pressão. Cara, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber assim, o paciente vem na sua evolução das últimas horas, dos últimos dias, normotenso, ele está atendendo a hipertensão, ou ele vinha normotenso e de repente ele começou a ficar hipotenso, mal perfundido, oligúrico. Opa! Começou a fazer febre, piorou a secreção, vomitou ontem, aspirou. Opa, será que está acontecendo alguma coisa? Esse raciocínio clínico de juntar as peças é o que eu mais tento instigar em vocês. Não necessariamente eu passar o conteúdo para vocês, isso vocês têm que estudar. Porque assim, tu tem que ter uma base teórica. Com a base teórica, tu consegue pensar nas hipóteses, certo? Um bom clínico, ele tem uma base teórica para poder pensar em várias hipóteses e ver se aquela hipótese ela se encaixa naquele paciente. Tu tem que saber o que procurar. Só que também tu tem que te incomodar com as coisas. Bom, isso aqui está alterado, ou isso aqui estava de um jeito, hoje está diferente. Ou, isso aqui no exame físico dele não está exatamente como deveria estar. Por isso que é importante tu ir lá examinar os pacientes todos os dias, mesmo que seja o normal, porque daí tu calibra o teu normal e quando aquilo foge no normal, opa, essa ausculta está diferente, não sei o que é, mas está diferente, certo? Então vou atrás, vou ver se houve uma mudança na hemodinâmica, mudou alguma coisa no exame, entendeu? E tentar ir linkando as coisas
para desenvolver um raciocínio clínico. E aí o grande choque quando o pessoal chega lá, sai de um ambulatório e chega lá na clínica, que é um ambiente um pouco mais intenso, no sentido de, tipo assim, de rapidez, de agilidade, de agrupar informações, de fazer, tudo é para ontem, né? O exame, estou esperando lá, não esperando nada, vai lá e discute o raio-x, pô. A hora do raio-x tem que estar pronto, porque senão a gente perde um dia. Entendeu? E a internação tem que girar rápido, e o paciente está esperando. Os custos aumentam, a gente também tem responsabilidade. Se tu lida com o SUS, financeira, poupar recursos, evitar a internação desnecessária, tu está expondo o paciente a risco de infecções. Então, é uma série de coisas que eu tento, né, colocar para vocês. Alguns interpretam como, o Malman é chato, o Malman cobra demais, né? O Malman, poxa, né? Eu queria um estágio mais light. Comigo não vai ser, entendeu? Não vai ser por quê? Porque eu tento puxar para vocês, porque talvez se eu tivesse um professor que tivesse dito, cara, te liga, tu tá aí surfando, não tá estudando, tá de boa, tu não vai passar. Depois tu vai ter mais dificuldade. Então eu tento chamar vocês. Isso eu acho que influenciou em mim, entendeu? Então, e aqui na Univaz é interessante, sim, eu não tinha uma proximidade assim tão grande quanto eu tenho com os meus residentes e com os alunos, assim. Sei lá, acho que lá o hospital era maior, tinha mais alunos, uma coisa era mais diluída, assim. O professor era uma coisa mais distante, assim, não sei te dizer, sabe? Então, aqui a gente tem uma proximidade maior e eu acho que isso é bom. Então, eu tento transmitir nessa questão de consistência, é assim, cara, tu tem que ter uma base teórica que, ok, está em construção, mas vocês têm que estudar, senão ela não vai crescer, para que aquilo te dê uma base para tu pensar o teu paciente, desenvolver teu raciocínio clínico e aquilo ali ser uma ferramenta para tu conseguir te virar depois, quando, se por acaso tu não tiver numa residência, tu conseguir usar aquilo para tu ser um bom médico, ou pelo menos dar conta daquilo que estão exigindo. Certo? No teu campo, o paciente está exigindo, na verdade. E se tu estiver na residência, que aquilo te também dê uma oportunidade de crescer mais rápido. Então, eu acho que é por aí. Eu achei isso aí que o professor Malman falou, a minha percepção, não sei da parte dele, mas a minha percepção é que aqui o estágio, falando do estágio de clínica médica, né, é um estágio que a gente é um dos que é um divisor de água, assim, claro, para mim pelo menos, na faculdade, né, no primeiro semestre do internato, então a gente vinha naquele pique de ambulatório, né? Uhum. Aí chega, como o professor falou, chega no hospital, é tudo muito mais rápido, né? As informações a gente tem que estar com o raciocínio clínico bem mais afiado. E é o estágio que a gente começa a ter uma noção do que é ser médico de fato, assim, sabe? É o que dá para nós, assim, um termômetro. Olha, eu preciso saber muita coisa ao mesmo tempo e com rapidez. Obviamente que a gente, nem o professor falou, a gente não vai saber tudo, nem perto. Claro que no início é o choque. Mas é bom ter esse choque para se aconchegar, É um choque de realidade, mas é um choque de responsabilidade também, porque tu precisa mudar aquela cabeça do paciente do ambulatório, que tá tudo... Mas lá no hospital, se tu deixa uma brecha, o paciente pode... Né? São pacientes mais graves. E acho que até em relação à formação, né, no início vocês ainda estão muito como alunos. E aí quando vocês caem ali, quando vocês entram no internato, vocês começam a ter uma noção, que nem tu falou, de tem uma palhinha do que é ser médico. Mas eu vou sair tarde. Cara, azar, entendeu? Tu vai sair a hora que tu terminar as coisas que tem para fazer. Tem marés altas e baixas, tem períodos que a gente tem pouco paciente, tem períodos que a gente tem muito paciente. Às vezes vocês têm o azar, vou botar entre aspas, de ter muito paciente. Certamente, os que tiveram estágios com muitos pacientes aprenderam mais do que os que tiveram muito poucos pacientes. Até porque daí o cara tem muito tempo, aí o cara não estuda, o cara não vai atrás. Quando o cara tem muito, o cara deita, né? Senta a bunda na cadeira, vai estudar e vai ver o computador e vai atrás. E vocês começam a ter essa responsabilidade de, cara, agora eu sou médico. E até às vezes eu brinco, não sei se na turma de vocês eu brinco, sabe aquela frase, só sei que nada sei? Às vezes, quando chega ali, tu... Né? Cara, tem tanta coisa. E sempre vai ter isso infinito, na real, né?
E tu até tinha comentado essa questão de estar sempre estudando, né? Cara, a clínica, principalmente, ela é muito ampla, né? Então, é muito difícil estar sempre atualizado, né? Então, acho que o principal ali, nosso, é a gente conseguir ter um bom raciocínio diagnóstico, conseguir acertar o rumo para qual é a patologia mais provável. Geralmente, a gente acaba, se foge do nosso cotidiano, assim, chama o especialista para ver junto e a gente vai aprendendo junto. E para o residente, para os alunos, aquilo também agrega bastante e a gente faz. É muito legal na clínica, que vocês não vêem no ambulatório, é isso. Bom, o paciente chegou com uma queixa, a gente pensou nas hipóteses, a gente pediu os exames, confirmou ou refutou o diagnóstico e fomos para outro. Aí a gente fez o tratamento e aí vocês vão ver o desfecho, né? Chama o especialista junto quando precisa, vê o que agrega de tratamento e vai adiante. Então, vocês conseguem ver o início, meio e fim. A baixa, a nossa investigação, o tratamento e a alta. Então, isso é muito legal da clínica. Isso eu acho que é uma coisa que muda lá. É justamente essa continuidade e vocês perceberem que o que vocês estão fazendo teve um resultado, né? Teve uma consequência daquilo que vocês fazem. Uma coisa também que eu acho importante nesse momento assim, de formação é se dar conta dessa responsabilidade de médico, que o que vocês fazem tem consequências. E aí entra aquele discursinho que eu faço às vezes no início, é a questão da iatrogenia, né? Lembra, não sei se para você eu perguntei, às vezes eu pergunto, o que é iatrogenia? Aí tu fala, é fazer o mal, é fazer o mal. Não, cara. Iatrogenia, o que é iatros? Iatros é médico em grego. Então, iatrogenia é tudo que o médico faz. A tua prescrição é a tua iatrogenia, para o bem ou para o mal. Tu pode ter uma lesão iatrogênica, que foi causada pelo médico, mas tem a cura iatrogênica, certo? A tua prescrição é fruto de ti, da tua cabeça. Tu tem que fazer. E uma coisa que eu falo para os alunos, inclusive hoje, lá na UTI, teve uma situação. Agora abre e faz uma prescrição do zero. Mas aí entra a história do fast hug e tal, com atalho, entendeu? Eu comentar. Segue aí, faz aí o fast hug, né? Tem o fast hug, eu criei o mnemônico para mim, o Saves, né? Achei que me salvou em muitas situações. E aí eu faço questão de fazer vocês irem tentarem seguir isso ali, porque, cara, às vezes tu vê uma prescrição, ela faz sentido, certo? Mas aquilo ali é algo pronto. Tu criar uma prescrição do zero daqui é diferente. É que nem, vamos dizer assim, ler um texto em inglês é uma coisa, falar um texto em inglês é uma coisa, agora falar de improviso já é muito mais difícil, porque ele tem que ter um conhecimento teórico, tu tem que ter uma articulação suficiente para sair uma conversa fluida, certo? Bom, raciocínio clínico é a mesma coisa. O residente fez aqui a prescrição, faz sentido? Claro que faz sentido, eu estou lendo em inglês ali, beleza, agora cria tudo zero, né? É mais difícil. Então é um mnemônico que te ajuda a ter uma sequência e às vezes me deixa muito triste que eu coloco isso para vocês na clínica, vocês chegam na UTI e vocês esqueceram. Eu pensei, cara, então não serviu. Eu não consegui fazer o cara entender que aquilo ali é uma ferramenta para te ajudar ao longo da tua vida como médico e não para me agradar como preceptor na clínica, tu entendeu? Porque para mim não faz diferença. Vocês vão passar por mim na clínica, vocês vão passar por mim na UTI, depois vocês estão na vida e eu estou com outros alunos, tu entendeu? Então o que eu tento passar para vocês é dar o meu melhor como professor para, primeiro, se dar conta que, cara, te liga, tu tem que estudar para ter uma base teórica. Tu tem que conseguir ligar os pontos para criar um bom raciocínio clínico e ampliar o teu leque diagnóstico para não deixar nada faltar. Não sei, seja responsável, vai estudar, chama um especialista para não prejudicar o paciente. Tu tem responsabilidade sobre o cuidado do teu paciente, do momento que ele interna até o encaminhamento para alta, desde a prescrição até, às vezes eu fazia a brincadeira, vamos fazer a prescrição aqui, um paracetamol, uma dipirona, um oxigênio, exames outro dia de manhã, beleza, aí o cara não se dá conta, prescreve paracetamol às 4 da manhã. Aí deu o remédio para o cara dormir às 10 da noite, meia-noite está acordando para nebulizar, às 3 da manhã está coletando exame, que não precisava, porque não vai mudar a conduta, às 4 da manhã acorda tomar um paracetamol, chega no outro dia o residente vai avaliar, o cara está com sono. Deve ter piorado. Cara, tu não deixou o cara dormir. Mas quem que prescreveu?
entendeu? Foi o médico. Então, assim, a internação hospitalar pode ser pior ou menos pior. Boa ela não vai ser, né? Mas tu tem que ter esse cuidado de ter cuidado com o paciente, né? E aí também entra outra brincadeira que é a sigla UTI. O que quer dizer UTI em português? Unidade de Terapia Intensiva, de Tratamento Intensivo. Como é que é a sigla em inglês? Você sabe? CTI? ICU. ICU, né? ICU. Intensive Care Unit. O que é care? Cuidado. E cuidado é diferente de tratamento, certo? Tu está cuidando daquele doente. Isso inclui, e aí entra toda uma visão paliativa. A visão paliativa ela entra em paralelo com a terapêutica. Então, enquanto tu trata lá o antibiótico, tu está cuidando se o paciente está sendo bem assistido, se a dor dele está controlada, se ele está conseguindo dormir um sono adequado, se ele não está tendo nenhum tipo de sofrimento respiratório, dor, sede, fome, se ele está conseguindo ir no banheiro. Acho que, já que tu tocou nesse ponto do paliativo, tu está muito tempo na UTI, né? Diariamente ali. Como é que tem sido para ti aí nos últimos anos essa questão assim dessa vivência na unidade de terapia intensiva com os pacientes, né, muito graves, essa questão da vida e da morte, né? Tu teve um momento muito delicado que foi a pandemia, né? Tu teve que administrar muita coisa. Queria que tu contasse um pouquinho para nós assim dessa experiência e dessas reflexões que provavelmente tu tem, né, diariamente sobre esses pacientes graves que lidam aí com a vida e com a morte, né? Vou só fazer uma pequena introdução então antes, porque eu parei na história que eu fiz a residência de clínica médica, vim para cá e a UTI ampliou e eu entrei na UTI. Bom, eu não tenho residência intensiva, certo? E aí eu pensei, cara, eu preciso, então se eu vou ficar na UTI, eu preciso ir atrás. Bom, então fui fazer uma pós-graduação e depois, por fim, agora fiz a prova de título. Tá? Então, mas eu fui estudar fui fazer curso, fiz a pós, certo? Muita troca com os colegas intensivistas que vieram, o Fábio, o Nelson, a Carol, né? E tu vê, olha só, isso é uma questão muito legal, né? Tu vê a Carol Bunch, né? Cara, ela foi minha primeira residente, ela e a Lívia. Ela foi minha primeira residente clínica. Aí ela passou, foi fazer intensivo no Conceição, depois ela voltou como a nossa colega e hoje ela está coordenadora da UTI. Aí eu brinco com ela, tu vem, agora tu é minha chefe. Cara, e na real, alguns talvez se constrangeriam, principalmente motivo de orgulho, tu entendeu? Eu fiz parte da formação dessa pessoa que agora tem a capacidade de estar ali chefiando a UTI onde eu trabalho. Cara, isso é ótimo, tu entendeu? Tipo, missão cumprida, tu entendeu? Da minha parte. Né? Então, isso é muito legal. Então, primeiro, a questão assim, se tu vai ficar num lugar, tu tem que ir atrás do conhecimento e tentar te formar. Faço parte da OPO, que é a organização de procura de órgãos, então eu sou ligado nessa questão de transplantes, então a gente fazia cursos de formação, de comunicação de más notícias, né? A gente abordava as famílias nesse momento delicado, enfim, e a UTI é um ambiente em que os pacientes, justamente por serem mais críticos, acabam falecendo mais. Então a gente tem essa... Na verdade, é uma ambiguidade, assim, em relação a tu ter empatia com o paciente que está ali, às vezes em sofrimento, empatia com a família, né, que está perdendo seu ente querido, e por outro lado, tu criar um certo mecanismo de proteção, a gente vai criando uma certa casca, assim, de não se envolver demais, porque senão acaba ficando muito pesado pra gente. Já teve momentos que a gente, enfim, perde um pouco essa casca que eu te falei, se envolve. Já teve pacientes que eu fui ali dar notícia, o familiar começou a chorar, chorei junto, cara. Ou fui ali, dei a notícia, engasgado aqui, fui lá pro quarto, dei uma chorada assim, dei uma desabafada, água no rosto, volta, né? E outras vezes tu já está mais vacinado, ou é aquele paciente que aos poucos vem dando sinais de que está indo para esse caminho. E é importante tu identificar que esse paciente está indo para esse lado e começar também a preparar a família nesse sentido. Muitos não aceitam, muitos têm a questão religiosa, muito importante. Mas tentar conduzir da melhor forma possível, com empatia,
Empatia é tentar se colocar no lugar do outro, certo? Então, dar a notícia de uma forma adequada, um ambiente adequado, usando palavras que a pessoa vai entender. Tem pessoas com diversos graus de informação, de formação. Então, tem pessoas que vão te entender num linguajar um pouco mais técnico. A maioria das pessoas não. Tu vai ter que... Uma vez eu vi um cardiologista falando assim, não, os pacientes têm uma doença cerebrovascular, vai precisar fazer cirurgia de revascularização, e é muito grave. Tá. Daí saiu e a família ficou me olhando. Eu disse, então, é que na verdade o seu fulano tem 3 veias entupidas do coração, que são as coronárias. Você vai precisar fazer uma cirurgia de ponte de safena. Bom, cirurgia de ponte de safena, as pessoas entendem o que é, entendeu? Mas cirurgia de revascularização do miocárdio, não. Daí a pessoa, tá, e é perigoso, doutor, sim, entendeu? Aí tu tenta. Às vezes a pessoa fica com medo, diz, mas aí vai passar o meu colega ali, pensou, ele está falando aqui. Então é o seguinte, tem 3 veias entupidas. E o cara, o cara não sabe nem falar direito, vai falar veia entupida, que linguajar técnico é esse? Cara, o teu colega tem que entender que tu tá falando uma linguagem que é acessível, que o paciente ou o familiar vai entender. Se tu falar uma linguagem técnica que tu quer parecer bom, ou às vezes tu não quer, às vezes também é um escudo, né? A pessoa tu não quer que o paciente ou o familiar pergunte muito. Então eu vou falar uma linguagem bem técnica, ele não vai entender, vai só concordar, e aí eu saio logo e deu, entendeu? Mas existe isso também, que obviamente não é adequado. Então, quando tu te abre, tu te expõe, né, aí tu tem que estar à disposição para justamente esclarecer essas dúvidas. E quando tu faz isso, muitas vezes a família consegue, quando a família entende que tu tá do lado dela e que tu não tá escondendo nada, ou que tá negando coisas, ou às vezes, não querem fazer essa cirurgia porque é do SUS, porque se fosse particular estavam fazendo, entendeu? Não querem fazer isso porque qualquer outro motivo. Não, olha, nós não vamos fazer isso porque isso não vai resolver o problema do paciente, vai agregar mais sofrimento para ele principalmente, para o paciente, para vocês. Então, o paciente está morrendo. Vamos entender por quê e como minimizar os sofrimentos. O cuidado paliativo foca muito nisso também. E aí, quando tu começa a entender melhor isso, e às vezes as pessoas ficam assim, aquele familiar ali, o cara tem familiar que é médico, o familiar é técnico de enfermagem, fisioterapeuta, cheio de perguntas, que saco. Cara, faz o contrário, chama ele pro teu lado. E aí, quando ele percebe que tu não está escondendo nada, está sendo um jogo, que bom que tu entende, então eu posso te explicar um pouquinho melhor, quem sabe tu me ajuda a conversar com teus outros familiares. E aí tu explica, tu expõe, olha, eu estou fazendo isso, por aquilo, eu quero tomar essa conduta por aquilo, o que tu acha, não sei, tu entendeu? Quando tu compartilha, geralmente, tá legal, o cara me abriu, o raciocínio dele, me convenceu, geralmente eu concordo contigo. Não o contrário. E aí ele serve de ponte com os outros familiares justamente nessas abordagens, às vezes mais difíceis, né? Então sempre tentar ter essa empatia, de pensar no paciente principalmente, mas também na família, né? Do sofrimento da família. E cara, tentar, do ponto de vista assim, pessoal, ir pela tua consciência, pelo teu coração, entender que tu tá... Não é aquela coisa, não estou fazendo nada. Na verdade, tu está fazendo tudo que o paciente precisa naquele momento. É dar aquela atenção, aquele cuidado que a gente falou, né? E não insistir em tratamentos fúteis porque, eu no meu turno não. Eu sou um médico melhor, eu vou dar tal antibiótico, tal tratamento. E na verdade não é aquilo que o paciente precisa, né? Então, se colocar nesse lugar, acho que isso alivia um pouco essa questão do sofrimento de, o paciente está morrendo. Mas isso, a medicina tem seus limites e às vezes as coisas não estão nas nossas mãos. E aí, tu ter a consciência tranquila que está fazendo melhor para aquele paciente, para aquela família, nos momentos finais. Se tu te colocar ali, o que eu gostaria que fosse feito comigo se eu estivesse nessa situação, certamente eu não sofrer. E que os meus familiares fossem bem acolhidos. Cara, é isso que tu tem que fazer. E aí tu fica tranquilo. Agora tu falando, eu lembrei de momentos na UTI mesmo que a mensagem era essa, olha, eu lembro de tu falando exatamente, nós estamos fazendo o que precisa ser feito nesse momento, né? Então, eu acho que isso porque às vezes, pra gente que está ali, já está acostumado,
é uma situação, mas o familiar, imagina um familiar que espera o horário da visita da UTI, né? Chega lá no meio e vê aqui, vê tubo, vê acesso, vê, né? É um choque de realidade. Sim. Muitas vezes não estão nem entendendo o que está acontecendo ali, né? Então, esse familiar chato fica me perguntando essas coisas, daí às vezes tu tá num dia ruim, né? Poxa, tem que ficar explicando, mas no fim tu tem que entender justamente isso. O paciente não... Ele vê um monte de número, alarme apitando, às vezes cai o oxímetro do dedo, o negócio fica alarmando em vermelho ainda por cima. Aí o cara pensa, nossa, o que está acontecendo? Aí o cara vai lá e chama. Aí, é só o oxímetro que caiu. Tá, para ti é óbvio, mas para aquela pessoa que está ali não, tu entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que se, né, tipo, acorda aí, tu tá num lugar onde as pessoas estão ali, estão num paciente grave, talvez o familiar vai morrer e eles estão ansiosos. Né? Tu tem que, porque para quem está do lado de cá, aquilo acaba sendo a rotina, que nem tu falou, né? Tu vai dessensibilizando um pouco. E quando tu percebe que tu está passando do limite, tu tem que voltar e dizer, não, parei, aqui eu tenho que dar mais atenção, ou aqui eu não estou sendo tão sensível. Né? E essa leitura, e às vezes até os colegas se puxam assim, né? Então acho que ter essa sensibilidade também, às vezes é difícil, mas é importante. Tu falou ali, mencionou o exemplo da Carol, né? Mas tu tens aí já diversos residentes que tu pôde contribuir na formação, né? Claro que há uma contribuição para eles, mas eu vejo que é uma contribuição também para o hospital e para a comunidade de Lajeado e da região com a residência médica, né? E tu hoje no papel assim de coordenador disso tudo, como é que tem sido para ti, né? Acredito que, como tu mesmo falou, é uma honra, assim, um reconhecimento da tua ajuda, mas para o hospital, assim, tu como uma visão mais de gestor, né? A importância da residência médica no Hospital Bruno Born para o hospital e para a região. Eu vou te dizer assim, mudou muito, né? Esses 11 anos que eu estou aqui, em 2011, né? Mudou muito. Da época que eu era o clínico da enfermaria, em que eu tinha que pedir autorização num pedaço de papel para fazer um raio-x de tórax do paciente, onde a emergência não tinha o sistema que tem hoje, onde a UTI, a evolução era no papel. Hoje em dia, em que a gente tem tudo informatizado, tudo online, com protocolos, cara, com a chegada de profissionais novos, trazendo justamente esses avanços e a instituição do programa de residência e depois a chegada dos alunos, tu transforma o hospital num ambiente acadêmico, a qualidade assistencial ela melhora, com certeza. A gente percebe isso. Os pacientes são vistos por mais olhos, tem mais cabeças pensando naquele diagnóstico. O interesse do residente é muito maior, porque ele está aprendendo naquele estágio, do que, às vezes, o médico que está ali mais cansado, que está na rotina. Né? Então, isso acaba te estimulando. Não, peraí, vamos lá, vamos atrás, isso que eu não sei, vamos estudar junto, vamos aprender, vamos estudar esse artigo. Então, tu acaba, todo o corpo de médicos ali acaba se atualizando nesse sentido. Então, do ponto de vista de assistencial, certamente há uma evolução, né? E do ponto de vista de suprir demandas também, porque o hospital está ampliando, a gente tem vários ex-residentes que estão ali com a gente. E aí, vamos lá, se eu for citar também, é capaz de eu esquecer alguém, entendeu? Mas em todas as áreas de atuação, desde internação clínica, plantão na UTI, plantão no pronto-socorro, plantão no pronto atendimento, estão por aí fazendo consultório, já estão migrando para outros hospitais, fazendo rotina de clínico nos outros hospitais, isso é uma coisa que me orgulha muito também. Então, poxa, estão transferindo o que foi a sua residência aqui, estão levando esse molde para os hospitais lá fora, certamente qualificando, tenho certeza disso. Então, isso é muito legal, cara, ver assim, o crescimento dos residentes, ver que tu conseguiu fazer parte daquilo ali e que saíram bem formados e que estão sendo chamados para cargos profissionais. Os caras não vão chamar qualquer pessoa para assumir lá, né, uma situação de qualificação de uma enfermaria, né, ou de uma coordenação de uma unidade, certo? Seja da UTI, seja do PA. Então, isso certamente me deixa orgulhoso. Eu
acho que, né, do ponto de vista de nós que estamos na primeira etapa da formação, né, na graduação, a gente vê a importância que é ter um serviço de residência nas suas diferentes especialidades, né? O quanto isso qualifica o atendimento para os pacientes, obviamente, e qualifica também o aprendizado para os alunos. Os residentes, eles aqui, né, até o professor falou antes que aqui a gente tem uma proximidade, isso eu acho muito bom mesmo. No estágio da clínica a gente se vive isso porque a gente está convivendo todos os dias, ele passa o dia todo, né, juntos, trabalhando juntos ali, conversando, discutindo os casos. Os residentes, eles fazem muito essa função de serem professores da gente, também ensinar a gente as coisas. Então isso é bem legal. É um ambiente muito propício para o aprendizado de todos. Aprendizado de todos. Bem do paciente, né? E as coisas acontecem quando vocês estão ali. Fez o round, pegou a mochilinha e foi embora. Daí, cara, às vezes uma parada acontece, às vezes o especialista veio, chegou o laudo, ou daqui a pouco chega o especialista que estava pegando, daqui a pouco ele surgiu ali na sala, vocês conversam. Então, estando ali a coisa acontece. E sim, a proximidade com o residente é muito importante. Às vezes até mais do que com a gente, o preceptor, a gente acaba dando mais orientação no round, ou enfim, tem um conhecimento para abrir as questões diagnósticas, enfim. Mas, cara, o dia a dia de estar ali com o paciente examinando, fazer o procedimento, discutir, fazer o crescimento do raciocínio, o residente é peça fundamental, cara. Isso aí é muito legal, porque como eu tenho o viés de que eu vim de um hospital já com muita tradição de ensino, que foi inicialmente a Santa Casa e depois o Clínicas, cara, esse era o modo como eu via que a residência tinha que ser. E no início eu ficava me perguntando assim, mas uma residência no Bruno Borne, cara, será que nós vamos ter condições? Será que eu vou ter condições, né, como preceptor de clínica? Eu não imaginava como, será que vou dar conta de ser professor? O que eu tenho para ensinar, entendeu? E aí entra naquela coisa que você me falou, bom, vamos lá, é mais um desafio, vamos abraçar, vou tentar fazer o melhor possível. Certamente eu cresci nesses anos aí como preceptor, nem sei te dizer o quanto. Essa troca com vocês, alunos, e com os residentes é uma troca que eu ouvi meus professores falando, a gente aprende muito com vocês. Eu disse, tá bom, o cara sabe um monte, aprende o quê? Cara, a gente aprende muito. Ou às vezes vocês, eu vi lá o André na emergência discutiu tal artigo, isso aqui eu não estou sabendo, vou atrás. Ou daqui a pouco, nós temos tal diagnóstico, uma coisa meio rara, vamos estudar todo mundo. Aí a gente fazia aqueles rounds assim, cada um lia uma coisa e a gente trazia, e a gente aprendia. Cara, isso não tem dentro do ambiente acadêmico, se tu não está nesse ambiente, isso não acontece. E aí, certamente, o crescimento individual, o grupo todo se fortalece, entendeu? Eu aprendo, tu aprende, o residente aprende, e assim, a experiência é muito melhor. É ótimo. A gente já está com quase uma hora de conversa aí, mas eu queria fazer uma pergunta bem específica para ti. Conselhos, tá? 3 conselhos para o residente, seja o residente atual do Bruno Borne ou o residente que vai chegar no hospital. Certo. E 3 conselhos para o doutorando ou o cara que está se formando aí. Acho que fica de bom tom a gente falar dessas duas. Tá. São pessoas que tu trabalha diariamente, sim, né? E que pode se beneficiar também dessa tua trajetória. Eu acho que um pouco eu falei aqui, mas vamos tentar resumir. Então, eu vou começar pelo aluno, tá? Eu acho que assim, tem que ter base teórica. Não adianta. Tu não pensa naquilo que tu não sabe que existe. Então, tem que ter base teórica. Segundo, dedicação. Não se vai adiante se tu não te dedicar para aquilo. Tá? Então, e perseverança. Porque se tu, por acaso, tu não conseguir passar de primeira, insiste. Vai atrás e vai dar certo. Em uma hora vai dar certo. E ter uma meta. Nesse sentido de, eu vou fazer uma residência. Não interessa qual for, eu vou fazer uma residência. Não deu certo? Insiste e não foge dela. Então, acho que para o aluno, primeiro que para a vida, como médico, tu tem que ter essa base teórica, né? E isso vai te tornar mais preparado também para a prova, mas depois para atuar como profissional. E se não der certo no início, refaz teus planos, persegue a meta e uma hora vai dar certo. Isso não é o fim do mundo se o cara não passar de primeira, tá? Eu não passei e as coisas aconteceram, tá?
E para o residente, entra muita questão assim, se dá conta que agora é para valer, né? Então, tu tem teu CRM, tu tá amparado pelo professor, mas é uma atividade profissional, de ensino profissional, certo? Então, tu tem que ter responsabilidade, tem que ser consistente, como eu falei. Então, consistente dentro do teu serviço, consistente com os colegas, certo? Não é ceder para qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer é, cara, uma mão lava a outra. Se o cara está precisando da tua ajuda, ajuda. Depois tu vai precisar disso também. Está todo mundo precisando, todo mundo se ajuda. E não só na questão de plantão, estou falando na questão de troca, de ajuda com o paciente, de ajudar no artigo, de discutir caso, de pegar junto, certo? Então, quando tu cria uma equipe, se aproxima dos teus colegas, certo? Nesse sentido, tenta criar uma equipe que o grupo todo cresce junto, né? E eu acho que é isso aí, na verdade, é ser consistente, tentar criar um convívio que seja produtivo com os teus colegas, certo? E já mais pensando mais para o final da residência, é pensar, bom, algum grau de planejamento, né? Pensar, bom, quero fazer o quê? E se não der certo aqui, eu vou para onde? E se preparar para isso. Aquilo que eu te falei, que acabou sendo um pouco a minha trajetória, não foi uma trajetória linear, não foi o que eu pensei no início, mas eu estava preparado e estava com um mindset assim, de, não, pô, se vier algum obstáculo, eu vou enfrentar. E aí, para isso, tu tem que ter tido a base teórica e ter tido consistência e ter tido essa determinação. E aí, independente do que acontecer, vai dar certo, de uma forma ou de outra, para esse caminho, para aquele, mas vai dar certo. Muito bom. Muito bom. Aí agora quem tem ouvidos de ouvir, que saiba fazer bom proveito. Vamos fechar com aquelas duas? Isso aí. E lá na clínica eu cobro mesmo, tá? Eu cobro que é por isso aí, pessoal, entendeu? Quem tá ouvindo esse cast chegou até aqui e não passou ainda na clínica médica aqui dos nossos colegas da Univates, se prepare. Não tem choro nem vela, como diz. O professor Lucas Malman vai cobrar. Mas eu não cobro assim, eu sou sádico, eu quero te humilhar, eu quero não sei o quê, porque eu sou um cara que eu sou malto, entendeu? Não, é porque eu acho que é importante dar um sacode no início, porque isso, para aí, agora eu estou no estágio do internato. Então, eu cobro por isso, porque eu acho que uma parte da minha missão como professor, e eu gosto de pensar assim, pelo menos, é tentar botar essa visão na cabeça de vocês e tentar melhorar isso em vocês para preparar vocês para um ambiente inóspito depois, que eu passei por isso. Então, eu queria ter tido um professor talvez que fosse mais rígido nesse sentido para me preparar. Então, é isso que eu tenho que passar. Tá ótimo. As duas últimas perguntas que a gente costuma fazer para os convidados, professor. Primeira, o que tu falaria para o Lucas que entrou lá na fundação com 18 anos? Poxa, eu acho. O que tu falaria para ele? Pô, que pergunta difícil, cara. Acho que foi a pergunta mais difícil que tu me fez aqui. Essa é a filosófica. As mais filosóficas a gente deixa essa pro fim. É filosófica, cara. Mas, sei lá, talvez assim, ó. Eu acho que... Uma dica o que eu falaria? Eu falaria que deu certo, cara. Deu certo. Né? Seguir nessa questão de se preparar para o que vier e tenta levar de boa, que os obstáculos estão aí, o caminho não é fácil, como até a faculdade eu achei que era. E depois tu vê que não é, cara. O mundo é uma pedreira mesmo, e tu tem que estar preparado. Só que se tu não conseguir te preparar, que tu vai ter reveses e vai ter frustrações e que tu tem que passar por cima disso e que no final das coisas as coisas se ajeitam, tu tem que ter força de vontade. É isso aí. No final sempre dá certo. E a última, qual é o maior sonho do Lucas hoje? Nossa, essa é difícil, cara, também. Essas as mais filosóficas a gente deixa no fim. Não, cara, eu acho que eu estou num ponto profissional, assim, que eu acho que eu me encontrei. Né? Eu acho que o meu sonho é
é continuar nessa jornada, assim, pensando na parte de ensino, tá? Eu acho que eu me encontrei, assim, o que eu gostaria é de cada vez contribuir mais, assim, para a formação de bons médicos, tá? E botar um pouquinho, assim, de sementinha na cabeça de, sabe, seja responsável, seja humano, seja perseverante, e segue, bota uma meta que vai dar certo. Meu sonho é, sei lá, eu acho que é continuar sendo um bom professor e que as pessoas consigam enxergar que eu estou fazendo isso, né? Não é por outros motivos, assim, porque eu acho que quando eu cobro, que eu acho que o cara tem potencial e assim a coisa vai. Fora da medicina tem algum ainda? Algum quê? Algum sonho fora da medicina? Fora da medicina, cara, já passou por tantas coisas. Sabe que, assim, esse tempo eu tava conversando com um amigo meu, assim, o cara disse, não, meu, o cara tem que ser muito bom numa coisa, tipo, o cara joga tênis, né? Não, o cara tem que ser muito bom, faz aula, não sei o que, né? Porque, né, os caras fazem mais ou menos as coisas e não... E eu já penso um pouco, eu gosto de ter várias experiências, assim, eu gosto de me testar em várias coisas, então, cara, eu já fiz, fazia um tempo escalada, tentei andar de bike, não deu muito certo, sabe? Já tentei surfar, não deu certo. Ano passado eu fui fazer snowboard, nunca tinha andado. Os caras, mas é difícil, vai que não, vou fazer snowboard. No terceiro dia eu estava descendo as vermelhas com os caras, fazendo tudo. Já marcamos, eu quero aprender a fazer... wakeboard não, aquele que é com aquela vela e a prancha. Enfim, cara, assim, eu quero me testar em vários desses esportes aí, enquanto ainda tenho joelho. Tá, cara, para ter essas experiências, assim, sabe? Não interessa se eu sou muito bom ali, tem coisas que eu desempenhei bem, outras que eu não desempenhei bem, mas tido essas experiências, eu acho que isso é legal, cara, senão tu acaba sendo muito focado numa coisa só, com medo de ser ruim nas outras e aí tu não tem aquela experiência, tu nem sabe se tu é bom ou não, tu não testou. Né? Então essas coisas eu acho, principalmente nesse lado do esporte, assim, eu acho que é legal. Tô até jogando futebol com os guri agora. Pois é, né? Fiquei sabendo. Surpreendente, né, cara? Sabendo, chuteira Silvertage, mas tudo bem, então lá. O Malmon tentou sair da clínica, mas a clínica não saiu dele, tu viu? Ele falou que até nos esportes ele tá com uma visão ampla. Quem sabe é um perfil, né, cara? É um perfil. É. Então é isso, meu amigo. Isso aí. Antes de a gente concluir, professor, quero deixar a palavra aberta para ti para fazer qualquer consideração aí que queira fazer. Agora, nesse momento, fica à vontade. Cara, não, acho que eu já falei demais. Né? Acho que o recado que eu tinha para passar é esse, cara. Então tá bom, Léo. Só agradecer. Obrigado, professor Lucas, por ter vindo aí. Sei que a rotina é difícil. Obrigado por ter encaixado um horário aí para conversar com a gente, com os alunos, com os residentes. Espero que a conversa tenha sido... Pra gente foi certamente proveitosa. Espero foi que bom, foi legal. Também. E aproveite a sua caneca para tomar os seus cafés diários e acho que vai ser bom uso lá no hospital. Gostei. A canequinha lá na sala da residência, ela é um item procurado, né? O nome fica mais fácil. É um item muito solicitado lá na sala da residência. Né? Tá louco, meu. Aí que me quebra isso aqui, hein? Não pode. Então, professor, faço das palavras do Léo as minhas. Agradecemos, né, a tua disponibilidade. A gente sabe da tua rotina. Não é fácil tá lá no hospital UTI, a internação, residentes, round, são diversas atividades acontecendo e a gente agradece mesmo o senhor ter disponibilizado um tempo, né, para vir aqui conversar com a gente e agradecemos a tua presença, agradecemos os puxões de orelha, né, e o incentivo assim também, eu percebi isso passando na clínica, esse incentivo da gente estudar e querer realmente conhecer as coisas, né? Adquirir o conhecimento, não só passar pelo estágio. E que fique de dica aí para o pessoal que estiver nos ouvindo e que estuda aqui na Univates, né? Que vai ainda passar pelo internato, aproveitem essas dicas aí que o chefe deu, né? Eu acho que aí já fica assim a deixa, como a gente diz. E é isso, galera, da minha parte só tenho a agradecer então mais uma vez pela
pelo nosso bate-papo aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.